Olá pessoal, meu nome é Claire, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Deus sabe que eu não queria falar, eu não queria fazer esse vídeo. Deus sabe disso, Deus conhece meu coração. Mas tem hora que não dá para não falar. Tem hora que você é obrigado a falar. Pelas coisas que você vê, pelas coisas que você ouve, você é obrigado a entrar e falar alguma coisa. E não ficar neutro, porque nós não fomos chamados para ficar neutro. Então eu vou falar. Eu quero começar dizendo para vocês, meus queridos, meus amados, irmãos em Cristo, que eu sou chamado como profeta. Deus me deu esse dom. Deus me escolheu, eu tenho esse dom de profeta. Deus me usa como profeta. E durante muitos anos, meus amados, eu não quis esse ministério, porque eu vejo assim, que a igreja brasileira tem um preconceito muito grande, tem um entendimento muito diferente do que realmente é um profeta de Deus. Então o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu não quero ser profeta, eu não quero esse ministério, eu não quero esse chamado, esse dom. E eu me escondi. Falei, não quero, eu quero ser pastora. Eu quero ficar numa igreja, eu quero congregar numa igreja, eu quero pastorear uma igreja. E lutei muito, irmãos, para pastorear uma igreja, para trabalhar em uma igreja, mas nunca deu certo. Sempre quando estava dando certo, as portas se fechavam e Deus acabava me tirando daquele lugar, ou por algum motivo eu saía daquele lugar. E assim foi, durante muitos anos. Eu já tenho quase 30 anos de convertida. E assim foi durante uns 28 anos. Até que chegou um dia que eu falei, não, eu vou ter que atender à vontade de Deus, senão eu vou morrer sem apresentar nada para Deus. Quando eu chegar diante de Deus, eu não vou ter nada para apresentar para Ele, porque o talento que Ele me deu, eu enterrei, deixei escondido, porque eu não quis sofrer as consequências. Por que eu falo da igreja brasileira, meus amados irmãos? A igreja brasileira, ela vem de um misticismo muito grande. Então ela acha que o profeta é um adivinho. Ela trata o profeta como um adivinho. Muitos pastores, dons pastoral, dom de mestre, evangelista, todo mundo, todos esses dons tem dentro da igreja. E o profeta brasileiro, onde ele está? Sabe onde que ele está? Ele está escondido. Porque a igreja brasileira tem uma visão muito diferente do que realmente é. A igreja norte-americana respeita muito o dom do profeta, o dom profético, o dom da profecia. E lá eles são tratados completamente diferente do que nós somos aqui no Brasil. Aqui nós somos tratados como adivinhos. Então, por exemplo, assim, se eles descobrem que você tem dom de profecia, que você é um profeta, toda hora eles estão batendo lá na sua porta. Não, ora por mim, você é profeta. Gente, não funciona assim. Deus usa, Deus fala a hora que Ele quer falar. Então é a mesma coisa de uma cartomante, de um jogo de tarô. Não, eu vou pagar e você tem que falar o que vai acontecer. Não é assim. Mas a ignorância da igreja brasileira é essa. Infelizmente, por isso que eu não queria gravar esse vídeo, irmãos. Porque eu vou falar. E para você que tem acompanhado o meu canal, você já deve ter assistido vários vídeos que eu postei, contando as minhas experiências com Deus, contando os testemunhos que eu tenho com Deus. Diante de Deus, todos eles são verdades. Então Deus realmente me usa como profeta de Deus. Em um vídeo de pregação, a pastora Camila Barros foi usada por Deus para dizer que Deus iria acordar muitas pessoas para levantar de madrugada e começar a orar de madrugada. E eu não tinha visto esse vídeo. Eu assisti esse vídeo faz pouco tempo.
Só que o Espírito Santo começou a me acordar já há um bom tempo, desde agosto, julho, agosto. E eu comecei a levantar de madrugada e orar. No começo eu não queria levantar, não. O Espírito Santo me acordava e eu virava para o canto e acabava orando ali mesmo. Até que um dia eu bati meu carro. Eu falei, nossa, será que o Espírito Santo tá de bravo comigo porque eu não levantei, não orei? E então aquilo me despertou, me chamou atenção. Eu falei, não, alguma coisa, será que era isso que ele queria prevenir? Ou alguma coisa vai acontecer? Aí eu comecei a levantar. Comecei a levantar e comecei a orar. E nisso, irmão, eu sei que eu não fui a única. Deus está levantando um exército para orar de madrugada. Inclusive os profetas. E os profetas estão saindo das catatumbas. Estão saindo da caverna. Porque Deus quer assim. E eu falei, não, eu quero agora o meu ministério, eu quero o meu chamado, Deus tem para mim e eu quero. E eu comecei, irmãos, a orar, a profetizar dentro da minha casa, a levantar de madrugada, a orar em línguas, a ler a Bíblia. Então, eu começo no meu trabalho 6h30. Eu levanto todo dia às 4 da manhã. E nisso eu faço meu café, eu tomo meu café e ali eu tiro um tempo para orar e para ler a Bíblia e conversar com Deus e esperar em Deus. Aí o que aconteceu? Muitos profetas vieram e profetizaram sobre as eleições, falaram sobre as eleições e tal, e tal, e tal. Deu no que deu. Aconteceu lá o que aconteceu. E por que eu tô gravando esse vídeo hoje? Irmãos, como eu fiquei indignada e triste com os pastores que estão tirando sarro dos profetas, que fala que profeta virou mãe de Ná. Lava sua boca para falar dos profetas do Senhor. Aí você diz assim, mas eles profetizaram na carne. Você não sabe disso. Jesus um dia disse que a doença de Lázaro não era para a morte. E Lázaro morreu. Aos nossos olhos estava tudo perdido. Aos nossos olhos, Lázaro estava morto. Mas aquela doença não era para a morte. Foi o que Jesus falou. E você se levanta contra profetas do Senhor, os profetas de Deus, para dizer que os profetas de Deus viraram mãe de Ná, viraram adivinhos. Quem são vocês para falar isso? Mas eu vou te contar uma experiência, o porquê que eu fiquei eu fiquei um tempo fora da igreja. Uma vez Deus disse assim para mim, vai e fala para o pastor, eu estava congregando. E Deus falou, chama o pastor da igreja e diz assim para ele, que é para ele fazer assim, assim e assim. Se ele não fizer assim, vai acontecer isso. Irmãos, eu entrei em pânico. Foi porque é muito gostoso você dar boas notícias. Você falar, você chamar o pastor, falar, vai acontecer isso, vitória, vitória, vitória. Só que não era vitória. Chama o seu pastor e fala para ele endireitar as veredas dele. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas eu chamei esse pastor. Falei, pastor, eu tinha tanta certeza, meus irmãos, que ia dar BO. Eu tinha tanta certeza que ele não ia aceitar, que eu escrevi num papel tudo que Deus mandou. Falei, Deus mandou, chamei o pastor. Falei, Deus mandou falar isso para você. Só que eu não quero que você nunca mais toque nesse assunto comigo. Agora é você e Deus. E dei o papel para ele escrito. Ele não disse nada. Nem que sim, nem que não. Foi embora. E foi pedir conselhos com os conselheiros dele. E os conselheiros deles disseram, não é assim. É de outro jeito. E o clima dentro da igreja ficou pesado para mim.
Chegou numa situação, meu amado, que eu saí da igreja. Que a coisa estava tão difícil, o clima ficou tão difícil e eu não tinha preparo para aquilo. Eu não tinha preparo espiritual. Apesar de anos de conversão, apesar de anos de idade, eu já não estava querendo aquele chamado de Deus. Eu peguei e saí da igreja. Aí, você sabe, quando você sai mal de uma igreja, você não consegue fixar em outra. Quando eu entrava em outra igreja, sempre acontecia alguma coisa e eu acabava saindo e não ficava. E os anos se passaram, meus amados. Olha a audácia desse pastor. Um dia a gente se encontrou, já fazia um bom tempo que eu tinha falado com ele, que Deus tinha mandado o recado. E ele chegou para mim e falou: "Ai, Claire, você não disse que Deus ia fazer isso se eu não fizesse aquilo?" Eu falei: "Olha, eu já entreguei o papel para você para que a gente nunca mais tocasse no assunto. Então, você me perdoa. Se eu estava na carne, me perdoa." E os anos se passaram. Irmãos, aconteceu. Exatamente como Deus havia dito que ia acontecer. Então, meu amado, é muito difícil o chamado. É muito difícil. Agora, se você, que é pastor, acha que os profetas estão profetizando na carne, ora por eles. Ora pela igreja brasileira. Não fica aí falando mal dos profetas, não. Levanta um clamor, uma oração, um jejum, uma vigília, uma consagração e ora pelos profetas. Se você, que é membro de uma igreja, que acha que o profeta profetizou na carne, ora por ele. Não sai por aí falando, não, dizendo o que estão dizendo, que os profetas do Brasil virou mandiná, que os profetas do Brasil agora é tudo adivinhos. Nós não somos adivinhos, nós falamos o que Deus manda. E se não acontece do jeito que você acha que tem que acontecer, eu tenho um segredo para você. Silêncio. Silêncio. Fecha a boca e vê Deus fazer. Porque Deus é Deus. Deus vai fazer do jeito dele. Me perdoa, irmão. Me perdoa pelo desabafo. Mas a minha alma chora pelos outros irmãos, pelos outros profetas que têm se levantado para abençoar esta nação e pessoas tirando sarro. Então isso dói. Um dia eu estava orando de joelho, chorando. Deus mostrou para mim o coração dos profetas. E Deus disse: eu lamento. A lamentação de Deus pelos profetas que choravam pela nação. Parem com isso, irmãos. Então eu vou te pedir, meu amado, ora pelos profetas do Brasil. Abençoa os profetas do Brasil. Abençoa a igreja brasileira, para que a igreja brasileira cresça com pastores, com mestres, com evangelistas, com todos os dons, porque todos os dons fazem parte do corpo. O profeta não está de fora. O profeta faz parte do corpo. Me perdoa pelo desabafo, meu amado. Que Deus abençoe a nação brasileira. Que Deus abençoe a igreja brasileira. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.